Imagine só, você está prestes a ouvir uma história que vai mudar sua perspectiva sobre a vida, a fé e o que existe além dela. Hoje temos aqui Jason, um homem que viveu algo tão intenso que parece tirado de um filme, mas é real. Em uma noite qualquer, em um quarto de hotel, enquanto se preparava para uma noite comum, seu coração parou. E o que aconteceu depois? Ele foi arrastado para as profundezas do inferno. Mas aí algo extraordinário ocorreu, Deus interveio. Você não vai querer perder nenhum segundo dessa conversa. Jason, seja bem-vindo. Conte para nós como tudo começou e o que o levou àquela noite decisiva no hotel. Desde pequeno, aos 7 anos, eu e minha avó assistíamos às histórias bíblicas todo Natal, Jesus de Nazaré, os 10 mandamentos. Eu ficava fascinado com Jesus. Perguntava para ela por que Deus não faz mais essas coisas hoje, porque as pessoas não veem anjos ou ouvem sua voz como antigamente. Ela sempre respondia, pergunte você mesmo. Então, como qualquer criança curiosa, eu ia para o meu quarto e pedia a Deus um sinal, 2 toques na parede se eu fosse para o céu, 1 toque se não fosse. Ficava ali deitado esperando até adormecer, mas nunca ouvi nada. Mesmo assim, Jesus sempre me intrigou. Minha avó não era muito religiosa, mas eu tinha uma sede de entender aquilo tudo. Um dia fui à igreja com um vizinho e ouvi o pastor falar sobre o céu. Soou como o lugar perfeito. Quando ele perguntou quem queria entregar a vida a Deus, eu fui o primeiro a levantar a mão. Naquele momento, decidi seguir o caminho da fé. Mas como toda criança, eu não era nenhum anjinho. Era arteiro, vivia metido em confusão, sempre testando os limites. Meu pai me deixou com minha avó porque não conseguia cuidar de mim. Ela se tornou minha melhor amiga, minha companheira inseparável. Até que aos 11 anos algo aconteceu. Meu tio tinha feito pizza e sobrou uma fatia. Ele disse que eu podia comer, mas minha avó me mandou dormir. Subi as escadas bufando de raiva. Ela me chamou de volta, me abraçou, disse que me amava e me deu a fatia de pizza. Voltei para o quarto feliz, mas algo dentro de mim quebrou. Comecei a chorar sem motivo. Não entendia por quê. Pouco antes disso, minha avó me contou que o médico tinha dito que ela não viveria muito mais. Nós dois choramos no quintal e eu disse a ela, não se preocupe, vó, você vai viver para sempre. Mas naquela noite, depois do abraço e da pizza, subi para o quarto e desabei em lágrimas. Rezei com toda a força, pedindo a Deus que a deixasse viver para sempre. Ela sempre me acordava às 7 da manhã para ir à escola, mas naquele dia acordei sozinho. Fui até o quarto dela e a vi dormindo. Pensei, vou deixá-la descansar. Voltei para a cama. 2 horas depois, acordei de novo e pensei, hoje não tem aula, vou ficar de boa. Quando abri a porta do quarto dela, ela estava na mesma posição. Aproximei-me, chamei seu nome, mas ela não respondeu. Toquei seu rosto, estava gelado, pálido, os olhos fixos no travesseiro. Minha avó tinha morrido. Desabei contra a parede, chorando desesperadamente. Desci as escadas e liguei para minha tia Marlene, dizendo que algo estava errado, que minha avó não acordava. A polícia chegou, a família se reuniu e meu primo tentou me consolar. Foi aí que explodi. Deus, eu pedi para ela viver para sempre e o Senhor a levou. Odeio você, odeio. Minha avó era tudo para mim. Depois disso, as coisas só pioraram. Meu tio e eu vivíamos em conflito. Ele me criava com mão de ferro e foi assim que me tornei durão nas ruas. Mas a vida tem seus momentos decisivos, como encruzilhadas, e uma delas chegou quando eu tinha 19 anos. Perdi minha namorada, meu emprego e meu tio me expulsou de casa, tudo no mesmo dia. Eu tinha US$ 500 no bolso e uma escolha difícil pela frente. Usar esse dinheiro para procurar outro emprego ou mergulhar de vez no mundo do crime, tentando multiplicar o que tinha. Escolhi o caminho errado. Minha tia Darlene me acolheu por um tempo, mas eu já estava envolvido com o tráfico, rodando com os caras da rua. Era como se eu estivesse em um barco sem freios, descendo ladeira abaixo. Meu único pensamento era, como vou ganhar mais dinheiro? E foi assim que minha vida começou a desmoronar. Podiam ver tudo lá dentro. O pastor começou a falar sobre redenção, sobre como até os erros mais profundos podiam ser lavados, e algo dentro de mim se mexeu. Não era só curiosidade, era como se uma voz sussurrasse. É agora! Eu não levantei a mão, não fiz nenhuma pergunta. Mas quando ele perguntou se alguém queria orar, algo me empurrou para a frente. Não sei se foi vergonha, medo ou só o peso de 3 sonhos seguidos me dizendo que aquilo não era coincidência. Me ajoelhei ali no chão frio daquela capela improvisada e pela primeira vez na vida pedi ajuda de verdade. Não era mais um Deus me tira dessa desesperado, era um me mostra o caminho porque eu não sei mais qual é. No dia seguinte me transferiram para outra unidade. Um cara chamado Marcos, que já tinha passado por tudo o que eu estava vivendo, me puxou de lado e disse, ei, você está pronto para ouvir a verdade, porque a rua não perdoa. Ela te dá hoje para te cobrar amanhã com juros. Ele não pregou, não citou versículos, só me contou como tinha saído do tráfico, como tinha encontrado um trabalho de meio período limpando carros, como tinha voltado a estudar.
E o mais louco, ele não parecia arrependido, parecia leve. Fiquei quieto, mas aquela conversa ficou martelando na minha cabeça. Quando saí da cadeia, voltei para o mesmo bairro, para o mesmo ciclo. Mas algo tinha mudado. Eu ainda andava com os mesmos caras, ainda fazia as mesmas coisas, mas agora tinha um zumbido constante na mente. Isso aqui não é para você. Não era medo, era como se eu tivesse acordado no meio de um filme que não era meu. Uma noite, depois de uma discussão besta com um parceiro por causa de dinheiro, eu simplesmente parei. Olhei para o céu, para o mesmo céu que tinha me visto fugir da polícia, roubar, mentir, e pela primeira vez não pedi nada. Só disse, se o senhor tá aí mesmo, me dá um sinal. Só um. E sabe o que aconteceu? Nada. Nenhum trovão, nenhum anjo descendo com uma lista de instruções. Mas no dia seguinte, minha tia Darlene me ligou. Ela não chorou, não fez drama, só disse, tem um pessoal aqui procurando gente para trabalhar numa obra. Pagamento no dia. Você quer? Eu poderia ter rido. Poderia ter dito que obra era coisa para otário, que eu tinha coisa melhor para fazer. Mas alguma coisa, talvez o mesmo instinto que me fez me esconder debaixo daquele tronco, me fez responder, tô indo. E foi assim, com as mãos sujas de cimento e a cabeça cheia de dúvidas, que comecei a entender que liberdade não era só não estar preso, era não estar mais refém das minhas próprias escolhas ruins. A rua ainda me chamava, os caras ainda me ofereciam dinheiro fácil. Mas agora, quando eu olhava para eles, não via mais heróis, via caras correndo em círculos, presos numa roda que só girava para baixo. E eu tinha começado a andar para frente, devagar, cheio de tropeços, mas para frente. E isso, no fim das contas, era mais do que eu merecia, avisando porque gostava de mim. Não era só medo do que eu faria, era medo do que aquilo ia desencadear. Uma guerra que ninguém ganhava só deixava mais buracos nas paredes e nas vidas. Eu ouvi aquilo e senti o peso da decisão antes mesmo de decidir. Podia deixar para lá, fingir que não sabia, continuar na minha rotina de dinheiro fácil e noites sem dormir. Ou podia agir, e agir naquela vida significava uma coisa só: sangue antes do amanhecer. Fechei o telefone devagar, como se o som do clique fosse me dar mais tempo para pensar. Mas o tempo não era meu aliado. Os caras já estavam com o plano pronto, só esperando a hora certa. E a hora certa para eles era quando eu estivesse distraído, vulnerável. Quando a rua estivesse quieta e o silêncio fosse cúmplice. Peguei as armas que tinha escondido no compartimento do armário da minha tia. Uma por uma conferi a munição, senti o peso do aço frio nas mãos. Não era medo, era uma calma estranha, como se o corpo já soubesse o que a mente ainda tentava negar. Eu ia fazer o que sempre fiz, resolver na bala. Mas então lembrei daquela noite na igreja, das vozes cantando Chublin com tanta força que até os caras do lado de fora pararam para ouvir. Lembrei do velho ou da velha debaixo dos trapos pedindo comida e de como eu tinha me sentido leve depois de ajudar. Lembrei da sensação de andar para frente, mesmo que devagar, mesmo que tropeçando. E ali, parado no meio da sala, com as armas na mão e o coração batendo forte, eu percebi uma coisa. Eu não queria mais ser o cara que resolvia tudo com violência. Não queria ser o herói da minha própria tragédia. Respirei fundo, guardei as armas de volta no esconderijo, peguei o dinheiro e as drogas, embrulhei tudo num pano e saí pela porta dos fundos. Não ia esperar para ser pego de surpresa. Ia assumir antes que eles soubessem que eu sabia. Quando cheguei na esquina já estava escuro. O vento cortava, mas eu não sentia frio. Sentia algo diferente, algo que não cabia nas minhas antigas regras. Era como se pela primeira vez eu tivesse escolhido não ser o monstro que a rua queria que eu fosse. E isso, no fim das contas, era mais assustador do que qualquer tiroteio, porque significava que eu estava sozinho, não mais parte daquela vida, mas ainda sem lugar na outra. E a pergunta que não saía da minha cabeça era, agora para onde? Olhando, os olhos dela não eram mais verdes. Eram dois buracos escuros, como se alguém tivesse apagado a luz de dentro, e eu não conseguia desviar. Era como se o mundo inteiro tivesse parado para eu entender aquilo que não era só ela. Era eu, era tudo. Aquela ilha na TV não era só um filme, era a minha vida. Um lado tentando plantar alguma coisa, construir um teto, acreditar que dava para viver sem sangue. O outro lado, só fome, só caos, só a lei do mais forte. E eu estava no meio sem saber para qual lado correr, porque os dois lados me chamavam. Um dizia, vem, a gente te protege. O outro sussurrava, você é um de nós, nunca vai mudar. A garota me passou o baseado de novo, mas eu não queria mais. Minha mão tremia, não era o efeito da erva, era o peso do que eu estava vendo. Ela riu achando que eu estava chapado demais. Você está viajando, né? Eu não respondi. Só fiquei olhando para o teto do quarto, para aquela mancha de umidade que parecia um mapa de tudo que eu já tinha perdido. De repente ela se levantou, foi até a janela e abriu a cortina. A luz da rua invadiu o quarto, fraca, amarelada, como se alguém tivesse acendido uma vela no fim do mundo. Tá ventando lá fora, ela disse. Parece que vai chover. Eu não ouvi direito, porque naquele momento o vento não era só vento. Era a voz da minha tia dizendo bum. Era o eco dos caras que queriam me roubar. Era o som dos meus próprios passos quando eu corria para lugar nenhum.
E então, do nada, eu senti. Não era medo, não era raiva. Era algo pior, era a certeza de que eu já tinha escolhido. Não com palavras, não com um plano, mas com cada decisão que eu tomei até ali. Com cada vez que eu olhei para o lado e fingi que não vi. Com cada noite que eu acordei e não sabia mais quem eu era. A garota se virou para mim, sorrindo, esperando que eu dissesse alguma coisa. Mas eu só conseguia pensar numa coisa: se eu não sair daqui agora, não vou sair nunca mais. Não do quarto, não daquela vida, não de mim mesmo. Então eu me levantei, peguei a jaqueta, e quando ela perguntou: você vai aonde? Eu só respondi: preciso respirar. Mas o que eu queria dizer era: preciso decidir antes que decidam por mim. Desde quando as coisas tinham começado a ser assim. E o jeito que ela me olhava, como se desde os meus 8, 9 anos eu já carregasse aquele peso. Mas na minha cabeça, o que eu via não era só o rosto dela, era como se eu enxergasse a alma dela e ela estivesse gritando por socorro. Só que o grito estava perdido em algum lugar, afogado em agitação, em ruído, em tudo que não era ela. E eu não sabia mais se era ela ou se era eu que estava enlouquecendo. Então eu estendi a mão e dei um trago no baseado só para ter o que fazer. Virei de lado tentando me distrair, mas a pergunta não saía da minha cabeça. E se isso for um teste? Não um teste qualquer um daqueles que não tem resposta certa, só consequências. Porque os pensamentos não são nossos, não de verdade. Eles vêm de algum lugar e esse lugar tem dois lados, e eu sabia qual dos dois estava falando mais alto naquela noite. Eu não quero transar com essa garota, eu disse para mim mesmo, como se fosse a primeira vez que admitia isso em voz alta. Não quero fazer nada disso. Chega. No instante em que a porta se fechou atrás de mim, uma visão me atravessou. Um oceano de fogo, milhões de vozes gritando, desesperadas, como se o mundo inteiro estivesse se afogando em chamas. Tentei rir, achar que era só minha imaginação, mas o riso morreu na garganta. Meu coração disparou, batendo tão forte que parecia que ia explodir. Bug, 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 como se cada batida fosse um aviso, um último aviso. E então, quando me sentei na sacada tentando me acalmar, foi como se todas as emoções que eu tinha empurrado para debaixo do tapete durante anos desabassem em cima de mim de uma vez. Caí no chão chorando sem entender direito por quê. Eu não quero voltar. Não quero mais fazer isso. As palavras saíram sozinhas, como se outra pessoa as estivesse dizendo por mim, e eu desabei, como se o peso do mundo inteiro estivesse em cima dos meus ombros. Mas aí algo mudou. Quando me sentei na beira da cama, com o coração ainda acelerado, foi como se o tempo se dobrasse. Cada movimento, cada lágrima, cada partícula de poeira no ar, tudo parecia familiar, como se eu já tivesse vivido aquilo antes, só que multiplicado e intensificado. Era um déjà vu tão forte que parecia que eu estava revivendo não só aquela noite, mas todas as noites. E então entendi, não era só um déjà vu. Era como se eu estivesse ali desde o começo, desde quando Deus colocou tudo em ordem, e agora estava apenas representando o meu papel. O papel que Ele me deu e que naquele momento eu estava prestes a arruinar. Foi quando senti meu corpo afundar, como se o chão se abrisse e eu caísse em câmera lenta. Mas então uma mão imensa, poderosa, me segurou e me empurrou de volta. Não era uma mão qualquer. Era a mão de Deus, e ele me disse, sem palavras, que eu ainda não tinha terminado. Eu não vou mais fazer isso, gritei, chorando, tremendo. Não quero voltar. Mas as palavras se embaralhavam na minha boca, como se minha língua tivesse vida própria. Eu quero voltar, eu repetia, sem entender direito o que estava dizendo. Era como se algo maior do que eu estivesse falando por mim, moldando minhas palavras, meu corpo, minha alma, como argila nas mãos do oleiro. E então veio o vento, um sopro fresco que entrou pelas minhas narinas e pela minha boca ao mesmo tempo, como se o próprio Espírito de Jesus estivesse me atravessando. Senti uma dor aguda, mas não era dor, era vida. Era como se eu estivesse morto e, de repente, alguém tivesse soprado ar nos meus pulmões. Caí no chão, falando em línguas que eu não conhecia, e era como se alguém estivesse me lavando minha cabeça, meus braços, minhas pernas, tudo. Era como se cada parte de mim estivesse sendo esfregada, purificada. E então senti eles. Não os vi, mas senti minha avó, meu tio Gio, todos os que já tinham partido. Eles estavam ali ao meu redor, me encorajando, me dizendo que eu não estava sozinho. E eu continuei falando, sem entender as palavras, mas sabendo que elas vinham de um lugar além de mim. De repente, foi como se eu fosse ele. Não Jesus, eu sabia que não era Jesus, mas por um instante senti o que ele sentiu. Vi minhas mãos pregadas na cruz, meus pés atravessados pelos cravos. Então veio o download, Deus despejando conhecimento em mim, como se eu fosse um disco rígido recebendo dados. Era a Bíblia inteira, do começo ao fim, como se eu tivesse vivido cada página. Eu era Moisés saindo do Egito, eu era Davi diante de Golias, eu era Paulo na estrada de Damasco. Tudo passou pela minha mente em segundos, tão rápido que mal consegui processar. E então ouvi a música. Não era uma música qualquer, era o hino do universo, uma canção de amor tão pura que me fez chorar sem parar. E no meio das lágrimas uma voz ecoou: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Este é o meu filho em quem tenho prazer. Eu estava de pé. Não sei como, mas estava. Alguém ou algo me ajudou a levantar, como se mãos invisíveis me segurassem.
Então gritei com toda a força dos meus pulmões: "Obrigado, Jesus!" A garota ainda estava sentada na cama, me olhando como se eu tivesse enlouquecido. Mas eu não me importava. Olhei para mim mesmo e ri, porque pela primeira vez em anos eu me sentia leve. Era como se uma corrente tivesse sido quebrada e agora eu podia respirar, rir, viver. Fui até o banheiro e joguei água no rosto, tremendo, mas não de medo, de alegria. Caramba, pensei enquanto me olhava no espelho. Isso é real. E pela primeira vez eu acreditei que sim. Meus pulmões gritavam: isso é loucura. Mas não era. Era liberdade. A garota na cama me encarava como se eu tivesse perdido o juízo. E talvez tivesse. Mas que importância tinha? Pela primeira vez em anos, eu não estava preso ao peso do meu próprio veneno. Era como se alguém tivesse arrancado uma máscara que eu nem sabia que usava. Respirei fundo e o ar nunca tinha sido tão doce. Saí do quarto sem olhar para trás. Não havia dinheiro na mesa, nem desculpas, nem promessas vazias. Só a porta se fechando atrás de mim como um ponto final. E então eu corri. Não andei, não hesitei, corri como se o próprio chão estivesse me empurrando para frente. O posto de gasolina estava fechado, as luzes da rua piscavam fracas, mas eu não precisava delas, porque de repente o céu inteiro parecia vivo. Primeiro foi uma nuvem, não uma nuvem qualquer, uma forma que se movia como se respirasse, com duas asas sutis nas laterais. Olhei em volta, procurando alguém para confirmar o que eu via, mas não havia ninguém. Só o asfalto frio e aquele sinal pairando sobre mim. E então, como se o tempo tivesse prendido a respiração, a nuvem se desfez. Mas não acabou ali. Dois pontos de luz no céu chamaram minha atenção. Estrelas? Não, eram mais do que isso. Elas piscavam, mas não como estrelas comuns, elas me observavam. E então começaram a se mover, lentamente, como se o próprio universo estivesse girando ao meu redor. Era como se Deus tivesse pegado a terra em suas mãos e a virado só para me mostrar: você está vendo isso? Eu estava, e não conseguia desviar os olhos. O medo veio primeiro, aquele frio na espinha que diz: isso não é normal. Depois, a excitação, porque, caramba, isso era real. Então a alegria pura e avassaladora, como se cada célula do meu corpo estivesse sorrindo. Não eram ovnis, não era minha imaginação, era ele. E ele estava ali naquele exato momento me dizendo algo que eu só entenderia depois. Fiquei parado no meio da ponte por 45 minutos ou talvez uma eternidade. O vento soprava entre as árvores e o som era como um coro de vozes aplaudindo. Não para mim, por mim, como se o próprio céu estivesse celebrando o fato de que eu tinha acordado. E então, sem aviso, comecei a correr. Corri como se minha vida dependesse disso, como se cada passo fosse uma resposta ao chamado que eu nem sabia que tinha ouvido. Cheguei em casa sem fôlego, batendo na porta como um louco. Minha prima abriu, assustada, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, eu a puxei para um abraço apertado. Você não vai acreditar, eu dizia entre risos e lágrimas. Você não vai acreditar no que acabou de acontecer. E então, como um homem possuído, arrastei-a até o quarto, abri o cofre e despejei tudo na mesa. O dinheiro, as drogas, os restos de uma vida que não me pertencia mais. Ela ficou em silêncio, os olhos arregalados. Você tá maluco? Perguntou, mas eu só conseguia rir. Peguei cada grama de maconha, cada pedra de crack e joguei tudo no vaso. Puxei a descarga como se estivesse afogando meus demônios. Desculpa, eu disse, mas não era para ela. Era para mim mesmo, para o homem que eu tinha sido, para o homem que eu não queria mais ser. Ela me ofereceu o sofá, um copo de leite. Eu aceitei, mas não consegui dormir. Como dormir depois daquilo? Minha mente estava em chamas, meu corpo vibrava. Quando finalmente o cansaço me venceu, foi como se eu tivesse mergulhado em um rio de paz. Não havia mais dores agudas, não havia mais pesadelos. Só o silêncio e então os pássaros. Nunca vou esquecer o som deles naquela manhã. Era como se cada nota fosse uma mensagem, como se o próprio amanhecer estivesse cantando só para mim. E eu sabia, sem sombra de dúvida, que algo tinha mudado. Não era só uma noite, era o começo. No dia seguinte, acordei com uma certeza: eu tinha que contar para o mundo. Não importava se rissem, se duvidassem, se me chamassem de louco. Eu tinha visto, eu tinha sentido. E não podia guardar aquilo só para mim. Levei um ano para criar coragem e voltar ao bairro para encarar os caras que antes me chamavam de irmão. Mas quando fui, não houve hesitação. Bíblia na mão, coração na boca, eu disse: vocês não vão acreditar no que Deus fez por mim. Eles riram, alguns reviraram os olhos, mas outros ficaram em silêncio. Porque, no fundo, todos nós sabíamos que algo ali era diferente. Não era só uma história, era uma prova, e eu tinha vivido cada segundo dela. E ali estava eu conversando com ele, e de repente foi como se o próprio céu começasse a se abrir. Cada palavra que ele me dizia não era só som, era um mapa, uma direção, uma confirmação de que eu nunca estive sozinho. Você sente isso? Aquela sensibilidade ao espírito, como se o ar ao seu redor vibrasse com algo maior. Primeiro foi um pressentimento, depois os olhos dela negros como a noite, mas não de medo, de algo além. E então, como um filme que só faz sentido no último ato, tudo se encaixou. As nuvens, as estrelas, a voz que disse: sai daqui agora, como se o próprio tempo estivesse segurando minha mão. E eu entendi.
Cada momento da minha vida, desde a primeira vez que ouvi falar de Jesus até aquele instante em que pensei que tudo estava perdido, Deus já tinha costurado tudo. Cada vez que escapei da prisão, da morte, da violência, Ele estava ali. Eu só não via. E no começo eu queria gritar para o mundo: olha o que Ele fez por mim. Tentava convencer até meu amigo muçulmano, aquele que quase me levou para outro caminho, um irmão de alma, alguém que eu amava como família. Mas aí eu aprendi, não somos chamados para convencer, somos chamados para plantar sementes de bondade e de amor de verdade, porque somos como árvores neste mundo, raízes firmes, frutos que alimentam, sombra que acolhe, e cada gesto importa. Cada ato de bondade, por menor que seja, é um tijolo na construção de algo eterno, porque quando a nossa história for contada, não será pelos erros, mas pelo bem que deixamos para trás. E eu decidi viver assim, fazendo o máximo de bem que posso, porque no fim é isso que vai falar por mim. Agora, olha só onde cheguei. Escrevi um livro, A Voz de Deus, e gravei o audiobook, afirmações bíblicas que ecoam como um mantra de fé, música que toca enquanto as palavras de Deus se entrelaçam com a minha voz, dizendo eu sou em vez de eu não consigo. E não para por aí. Estou construindo algo maior, uma empresa chamada Goda LLC. Sim, você ouviu direito. Uma limousine company, mas não qualquer uma que leva mais do que passageiros, leva esperança. Enquanto dirijo para uma empresa de Fortune 500, enquanto levo famílias para festas, casamentos, momentos especiais, eu oro. Oro por cada pessoa que entra no meu carro, mesmo que elas não saibam, porque no meio da festa, da alegria, da música alta, tem um guerreiro de oração ali plantando sementes. E é isso, somos todos semeadores. Uns plantam, outros regam, mas Deus é quem faz crescer. Então, se você está ouvindo isso hoje, saiba, não importa onde você esteja, o que você fez ou o que deixou de fazer, Deus já está trabalhando na sua história. Basta abrir os olhos, ouvir a voz que nunca deixou de chamar seu nome e começar a plantar. Porque no fim o que fica não é o que você acumulou, mas o que você deu, e eu escolhi dar tudo.